Eu realmente estou grato a Deus pela pauta da nossa aula hoje. Tem como título a evangelização dos grupos religiosos, tá? O texto áureo, Jesus respondeu, João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O diálogo que ele teve com Nicodemos, né, que era um homem religioso da época. A verdade prática, se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessário, só Jesus salva. A leitura bíblica em classe está em João 3, capítulo 1, versículo 16, eu não lerei. Acredito que já o pessoal aqui já leu. Eles leram, eu cheguei um pouco atrasado, leram, né? Pronto. Pronto. O costume é lido. Mas como é um texto longo e eu não quero detalhar tanto tempo nesse momento agora esse texto, eu quero apenas fazer algumas pinceladas durante a aula, eu não irei lê-lo, certo? E o primeiro tópico da lição, ele tem como objetivo desmistificar alguns mitos acerca da religião. O propósito nosso aqui é nos trazer uma consciência do nosso dever de evangelizar as pessoas que estão em outras religiões, né? E nesse primeiro tópico, nós estamos diante de dois mitos. O primeiro deles seria: todas as religiões são boas. E todas elas, de alguma forma, vai conduzir o homem a Deus. Seja o islamismo, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o que se prostram a ratos, ou ali o hinduísmo na Índia, seja os que professam a fé de Maomé como o maior de todos os profetas e Alá como Deus Criador, ou seja, os que professam a fé em Cristo como Messias e Salvador e Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus Criador. Um outro mito que eu quero tentar desconstruir aqui com vocês é que nenhuma religião é verdadeira. Há pessoas que pensam que de fato existe um Deus que criou todas as coisas, mas que esse Deus ele não tem interesse na participação, interesse em interagir, em transacionar e se relacionar com o homem. E a religião é fruto apenas do coração humano e ela não liga o homem a Deus. Estamos diante de dois pensamentos, tá? Eu quero então fazer algumas ponderações para que a gente aprenda alguns argumentos no sentido de podê-lo usar na hora de evangelizar alguma pessoa, né? Porque às vezes quando a pessoa pensa assim, ela não olha a Bíblia Sagrada como referência. Não adianta você dizer para ela, não, mas vem cá, a Bíblia diz assim. Não. Porque se ela pensa que todas as religiões vão, de alguma forma, conduzi-la a Deus, então a Bíblia tem uma verdade que, por sua vez, o islamismo tem a sua verdade. Então, se você quer persuadir com essa pessoa, orientando ela somente pautado na Bíblia Sagrada, talvez seja suficiente. Porque a palavra de Deus também, quando toca no coração, já produz, vai gerando o processo da produção de fé. A palavra de Deus ela bate, ela é como pedra que esmiuça, fenda, ela é apta a discernir o espírito e a medula. A pregação da palavra é poderosa. Mas já interagi com pessoas que eu não conseguia atrair a atenção dela para ouvir a palavra, porque eles olhavam a palavra como mais uma de outros que deveriam ser vistos e observados. Ele não olhava como a revelação de Deus. Então acabava que não tinha a atenção,
o interesse de abrir a palavra e expor para essa pessoa. Então a gente tem que se valer de argumentos filosóficos, argumentos científicos, argumentos que sejam pautados em cima de evidências, para poder então atrair a atenção da pessoa numa atitude de reverência à Bíblia Sagrada. Uma das coisas que eu gosto muito de usar é o conceito de verdade absoluta e verdade relativa. Verdade relativa, ela é uma verdade que ela está circunstanciada, ela está restrita e pode sofrer variação com o decorrer do tempo, ou então com o decorrer do espaço. Às vezes é uma verdade aqui para a nossa cultura, mas não é uma verdade para a cultura de um outro país. Ela é uma verdade momentânea, né? E há pessoas que defendam que nessa interação do homem com Deus só existe verdades relativas, né? Já a verdade absoluta é aquela verdade imutável, intransponível, que ela ela assim se põe como verdade, independentemente da vigência do tempo. Ela assim se coloca como verdade, independentemente da jurisdição do local que você esteja. Ela vai ser uma verdade aqui no Brasil, como vai ser lá no Japão. E, amados irmãos, para quem defende que existe um Deus criador de todas as coisas, porque nesse exercício de fé, de evangelização, eu estou partindo do pressuposto aqui que estamos interagindo com uma pessoa que crê em um Deus criador dos céus e da terra. Se você está interagindo com uma pessoa que nem isso crê, então a gente teria que retroceder um pouco mais, e assim eu não vou fazer, porque senão a gente não consegue aprofundar no tema de hoje, mas também tem uma riqueza, nós temos como nos aprofundar em conteúdos para atrair a atenção de uma pessoa que não crê nem que Deus existe, nem que Ele criou todas as coisas. Mas a gente está partindo do pressuposto que a pessoa que você está interagindo crê que existe um Deus criador, só que ela está confusa. Ela, ora, pensa, um grupo dessas pessoas pensa que todas as religiões vão levar de alguma forma a Deus, e Deus vai de alguma forma ignorar a ignorância, vamos dizer assim, em determinado assunto de tal grupo, mas vai considerar as suas boas intenções, as suas boas obras, a sua fé, mesmo que seja depositado em um instrumento errado, mas ele vai receber aquilo e vai validar aquela fé. Um grupo que pensa assim, e um outro grupo, mais uma vez, que crê que existe um Deus, mas que esse Deus não se interessa em interagir com o homem. E de forma que todas as religiões que aí estão são invenções do homem e ele não precisa ter atenção a nenhuma delas. Certo? Então, o grupo que pensa que todas as religiões, de alguma forma, vai levar o homem a Deus, é um grupo que trabalha com o conceito de verdade relativa. Ele acredita que Deus, ele tem interesse em se revelar ao homem, mas ele assim fez dentro de um conjunto de verdades relativas. Ele olhou para o cristianismo e se revelou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus zeloso, um Deus que não tolera adoração a qualquer tipo de imagem, um Deus que não está posto a dividir sua glória com nenhum outro ser, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eles acreditam que isso é uma verdade, tudo isso seriam verdades relativas, verdades que são verdades para os cristãos, para aqueles que abraçarem a fé do cristão. E eles acreditam e convivem pacificamente com isso, que este Deus que criou todas as coisas, e que tem interesse em se relacionar com os homens, e que assim se manifestou para os cristãos, esse mesmo Deus
tirou a sua vestimenta, mudou o seu cabelo, foi para um outro grupo e começou a inventar um monte de outras verdades que seriam relativas, seriam verdades, assim seriam, para aquele grupo e não mais para os cristãos. Ele começou a dizer ali que o céu, você vai encontrar lá no céu não sei quantas virgens para você se deleitar. Você, para encontrar a salvação, tem que obedecer tais mandamentos revelados pelo profeta Maomé. Você, para conduzir-se a mim, precisa fazer isso, isso e aquilo. Coisas que não encaixam, não se coadunam com as verdades que foram reveladas para esse grupo. Então, essas pessoas trabalham com o conceito que existe um Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus, ele é perito em trabalhar com verdades relativas, ou seja, é um Deus que sabe ter duas caras, sabe expressar dois corações, dois gostos. E aí eu pergunto a você, irmãos, nós fomos educados e ensinados, ora pelos ensinamentos que aprendemos na casa do Senhor, ora pelos ensinamentos do nosso Pai, e a nossa essência, o nosso caráter, o nosso eu pergunto a você, se você tivesse a oportunidade de, por férias, ou se está aposentado, ou por trabalho, viajar e passar um ano numa outra nação, na Europa, nos Estados Unidos, você chegando lá, as suas verdades, o seu caráter, a sua essência, sofreriam mudanças profundas, você estaria apto a dizer, não, peraí, tudo que eu vivi vai ficar lá. São verdades que eram válidas no Brasil. Aqui eu posso adotar uma outra estrutura, um outro caráter. Isso não acontece com o homem que é a imagem e semelhança do Deus Criador. Isso não acontece conosco. O nosso caráter, ele sofre algumas transformações ao longo do tempo, é verdade. Mas nós não trabalhamos com o conceito de verdades relativas na essência do nosso caráter. Na essência do nosso caráter, nós trabalhamos com verdades absolutas. E é mais racional, é mais lógico, é mais óbvio, tem mais evidência. Um ser que criou todas as coisas e que tem interesse em se revelar aos homens, ele assim se fazer através de verdades absolutas. Verdades que assim vai ser nesse tempo como no futuro. E assim também vai ser nesse país como em outro país. Porque do contrário, ele estaria se comportando, como eu tentei ilustrar aqui, como uma pessoa de duas caras, duas faces. Do ponto de vista da lógica e do comportamento humano, é insustentável e não existe evidências que exista um Deus, criador de todas as coisas, que tem interesse em interagir com o homem, que adota uma postura de fomentar no sentido, irmãos, de incentivar, apoiar, patrocinar, defender crenças tão ambíguas, tão diferentes. Aleluia. É muito mais compreensível se você parte do pressuposto que existe um Deus que criou todas as coisas e ele tem interesse em se relacionar com o homem, que assim ele o fez através de verdades absolutas. E, de fato, amados irmãos, a Bíblia Sagrada traz um Deus que se revelou. Aí você começa a atrair a atenção dele, né? Se você acredita que existe um Deus, se você acredita que ele criou todas as coisas, e se você acredita que ele tem interesse em se revelar aos homens, olha, a Bíblia Sagrada traz um Deus que trabalha com verdades absolutas. Assim também como o Islã também traz um Deus que trabalha com verdades absolutas, que se revela e mostra com muita clareza o que o homem deve obedecer como sagrado para ter a sua salvação. O que vai acontecer com o homem após a morte. Então, nesse exercício de
de persuasão, você já coloca o camarada entre dois grupos religiosos únicos e possíveis que se encaixam na definição de um Deus que criou todas as coisas e que tem interesse em interagir com o homem. Nenhum outro grupo religioso que não esteja dentro do cristianismo e que não esteja dentro do islamismo pode se encaixar nessa definição. Aleluia. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Até aqui? Posso continuar? Vamos lá. É verdade, irmãos, que nós temos no Antigo Testamento algumas verdades relativas. Vou citar alguns exemplos. Quando Deus coloca ali para os hebreus a necessidade de eles circuncidar o prepúcio do sexo masculino. Porque ali seria uma forma deles receberem como marca que são propriedades exclusivas de Deus. Moisés até prorrogou o momento de fazer isso com seus filhos por resistência de Zípora, e ele passou por uma dificuldade, porque Deus exigiu isso dele. E aquilo era uma verdade que, com o decorrer da história, nós atipificamos ela como uma verdade relativa, que era circunscrita a um período e válida a um grupo religioso. O cristianismo, quando se impôs, quis trabalhar isso como algo absoluto. E Paulo combateu os que pensavam que isso era absoluto e defendeu que isso era relativo, isso era restrito ao povo judeu. E que a verdadeira marca, a verdadeira circuncisão, a partir de Cristo, estaria no coração. E nós vemos até algumas razões fisiológicas do porquê que Deus colocou esse mandamento, né? A incidência de câncer de pênis no povo judeu era quase zero. E naquele tempo não se tinha tanto conhecimento acerca da higiene que é preciso ter para se combater esse tipo de câncer, né? O mesmo acontece com não comer com alguns tipos de alimento, como por exemplo o porco. Naquele tempo não se conhecia as vermes e o potencial de contaminação que tinha naquelas tipos de carne e a necessidade que se tinha de preparar o alimento de forma a garantir a eliminação daquele possível agente nocivo ao nosso ser. Então, porque Deus via ali uma razão física de tudo aquilo, Deus começa a trabalhar com verdades relativas. Mas no que tange a essência do caráter de Deus, nós temos versículos que diz: eu sou o Senhor e eu não minto, em mim não há sombra de variação, falando eu porventura não cumpriria. No que tange o coração de Deus, no que tange ao pecado, a revelação, a salvação, Deus trabalha com verdades absolutas. Perdão, toda alma que pecar, esta alma morrerá. Isso é uma verdade absoluta. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Isso é uma verdade absoluta que valeu no Antigo Testamento e vale no Novo Testamento. A substituição, a expiação do pecado, quando o povo de Israel tinha a oportunidade de transferir o seu pecado àquele cordeiro sem mancha, sem mácula. Isso era aceito diante de Deus como remissão de pecados. Isso é uma verdade absoluta da revelação de Deus para com o homem. O homem é pecador, o homem está perdido e só há uma forma de alcançar perdão, não é por obras, mas é por remissão mediante a substituição. Isso é uma verdade absoluta que vigiu sobre o Antigo Testamento e tem vigência sobre o Novo Testamento. Deus começa então a trabalhar com Israel com um conjunto de verdades absolutas que acompanha e faz a base do cristianismo. E o Deus cristão tem totalmente
consonância com o Deus de Israel, com o Antigo Testamento, salvo a separação feita muito pelo apóstolo Paulo de algumas verdades relativas que deveriam ficar restritas ao povo judeu. Podem falar. Você pediu, acho que foi na... Então, irmãos, nós missionários, quando chegamos numa outra cultura para evangelizar, nós lidamos muito com essa questão também de verdade relativa e verdade absoluta. Que naquela cultura você vai encontrar diversas coisas que contradizem um pouco com a nossa cultura. E você tem que ter a sabedoria de discernir ali o que é inegociável para o evangelho, para o entendimento da graça salvadora de Jesus Cristo, e não negociar. Mas aquilo que não é relevante no entendimento da salvação, você saber discernir e separar. E respeitar. Questão cultural, né? Então, você mostra para a pessoa que o Deus bíblico trabalha com conceitos de revelação absoluta. Assim também como o Deus islâmico. Tá? O Deus islâmico também trabalha com conceito de revelação absoluta. E aí pela fé você chega à seguinte constatação. Pela fé não, pela razão você chega à seguinte constatação. Se está certo que existe um Deus criador dos céus e da terra, e que esse Deus tem interesse em interagir com o homem, ele o fez através de um grupo religioso. Ele não fez através de dois, que se contradizem. Porque assim ele não estaria trabalhando com verdades absolutas, e sim com verdades relativas, e pela razão isso não se sustenta, isso não tem evidência até no próprio comportamento humano. Nós, como imagem e semelhança, jamais, a imagem e semelhança de Deus, jamais agiríamos assim, principalmente com assuntos tão importantes. Jamais eu, com meus 2 filhos, eu ensinaria que as drogas só servem para matar, para destruir, e para um outro eu ensinaria uma verdade diferente num assunto tão importante, irmãos. Eu quero que vocês entendam que Deus, se você crê que existe um Deus que quer interagir e que criou todas as coisas, nesses assuntos tão relevantes, ele jamais ensinaria coisas contradizentes que levariam para caminhos diferentes. Ele pode sim respeitar a cultura, o momento, e instituir verdades que sejam válidas relativamente àquela época, como eu assim falei na questão da circuncisão e do alimento, certo? Então, se você consegue trazer a pessoa para esse entendimento, você pela razão faz ela reconhecer que ou o cristianismo detém a revelação de Deus e todas as outras religiões do mundo estão indo para o inferno, ou o islamismo detém a revelação de Deus e todos os cristãos estão indo para onde o islamismo diz que ele vai, pela razão, não pela fé. Um está certo e o outro está errado, ou o outro está certo e esse está errado. Amém? Não pela fé, pela razão. Então você trouxe a atenção dele a 2 únicas opções para ele encontrar a salvação: islamismo e cristianismo. E eu pretendo agora, nesses próximos 25 minutos ou 30, me deter agora como você vai trazer a atenção dele desqualificando o islamismo e qualificando o cristianismo. Na terceira parte, essa foi a primeira parte. Sim, ainda preciso trabalhar o outro mito da religião, que é que Deus não tem interesse que todas as religiões são falsas e que Deus não teria interesse em se interagir com o homem. Eu vou falar alguma coisinha sobre isso aí. Mas minha intenção é, na terceira parte da aula, nós dentro do cristianismo, no momento que a gente desqualificar o islamismo, dentro do cristianismo, a gente vai tentar então desqualificar o maior grupo religioso dentro do cristianismo, que seria o catolicismo romano, certo? Dentro do cristianismo nós temos outras, se tivéssemos tempo poderíamos ter um domingo só para falar sobre o catolicismo, um domingo só para falar sobre o espiritismo, que o espiritismo se qualifica como uma religião cristã, sobre o testemunho de Jeová, sobre os mormons e por aí vai. Certo? Mas a nossa pauta hoje é tentar desqualificar, no ponto de vista de persuasão evangelística, o islamismo
e depois desqualificar no sentido de persuasão também evangelística, nem tanto evangelística, o que eu vou falar aqui são coisas tão pesadas que talvez trazer apenas um entendimento espiritual para você e diante da sabedoria que Deus lhe der você agir, desqualificar o catolicismo romano. O outro mito da religião é que todas as religiões são falsas e que não existe um Deus que queira se interagir com o homem, né? Em sua maioria, são os agnósticos. Os agnósticos não são os ateus, né? Os ateus também podem pensar assim, mas eu tô partindo primeiro do pressuposto que essa pessoa acredita que Deus criou todas as coisas. Eu falei que eu não quero me deter e colocar argumentos para persuadir um ateu. Seria um outro momento, até porque senão a gente não avançaria sobre esse tema. Eu estou partindo do pressuposto que a pessoa crê que existe um Deus único que criou todas as coisas. Ou seja, se ele crê nisso, todas as religiões politeístas já caem por terra. E o agnóstico. Então seriam os agnósticos, são os que acreditam que existe um Deus, mas que esse Deus não tem interesse em se interagir com o homem. Então o que é que você pode usar como forma de atrair a atenção dessa pessoa? Eu costumo fazer uma ilustração de que se você tem uma oportunidade de criar um viveiro ali de formigas e que você todo dia cria as condições necessárias para elas sobreviverem, trazendo ali água, fonte de alimento, controlando a insolação, controlando a sombra, as formigas estão vivendo o seu mundo ali e como homem, assim, você até se envolve nessa criação, mas como é mais cativante você criar e interagir com algum ser que reconheça você como dono, como senhor, que preste atenção, que conheça você, por exemplo. Como é mais fácil você tratar com um cachorro do que você tratar com um gato? Eu nunca criei nenhum desses tipos de animais. Nem meus pais criaram, nem eu, como dono de casa agora, tenho criado. Mas a minha observação é que o cachorro ele interage muito mais com o homem e o gato é muito mais introspectivo. Então, é prazeroso para quem cria, para quem cuida, ter esse sentimento de gratidão, de devoção, de reconhecimento, né? Então isso é intrínseco no nosso coração humano. A gente, veja bem, você tem um filho que você todo dia sai para trabalhar e mesmo ele sem ter entendimento algum, às vezes com alguns meses de vida, você sai para trabalhar, você traz o dinheiro para dentro de casa, coloca ali o dinheiro, 100% dos seus recursos para a necessidade da sua família. Você não tem mais uma atitude egoísta de usar ali parte do seu salário conforme o querer do seu coração, não. Você deposita tudo ali diante do Senhor para que traga as condições necessárias para cuidar daquela criança. Então você faz tudo, você transmite ali proteção, amor, carinho, educação. E de repente aquele menino cresce e não reconhece mais a sua autoridade como pai e ignora tudo o que você fez. Pensa como vai ser um negócio ruim de se sentir, a ingratidão, o não reconhecimento. E aí você coloca, então, isso são evidências do coração do homem que reflete a imagem do Criador, um desejo de ser reconhecido, da pessoa criada ser grata daquilo que você fez. E aí você então fundamenta, mostra para ele que a Bíblia trabalha com Deus dessa forma. Vamos lá, Malaquias capítulo 1, versículo 11. A Bíblia mostra um Deus que deseja ser reconhecido, que deseja ser adorado, que deseja ser venerado. Algum irmão, por favor, leia Malaquias capítulo 1, versículo 11. Isso. Desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações do mundo. Em todo lugar se oferecerá o meu nome e sempre em uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Deus que se revelou para o povo judeu manifestou
um desejo intenso de ser reconhecido e adorado, desde a nascente do sol ao poente. Em todo lugar, ele deseja que o seu nome seja estabelecido, seja venerado. Deus escolheu a nação de Israel para criar um nome glorioso, né? E quando ele fez aqueles sinais e prodígios em cima do Egito e durante o deserto, às vezes Moisés ia orar e ia interceder para ele e dizia: Senhor, o que falarão do teu santo e glorioso nome? Porque com poder e grande glória criaste um nome para ti, livrando-os no deserto. E Deus tem, a Bíblia revela um Deus que tem compromisso e comprometimento com o seu nome, em outras palavras, com a imagem que o homem pode entender dele, com a revelação da sua soberania perante o homem. A Bíblia trabalha com o conceito de um Deus que se interessa sim em interagir com o homem. E isso é uma verdade no Antigo Testamento e isso é uma verdade do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 15, outro irmão, por favor, abra, versículo 3 e 4. Isso. Só uma pequena introdução antes de alguém ler. Apocalipse 15 vai mostrar os remidos entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, um cântico de adoração lá no céu, em que diversas nações, povos de línguas, etnias e nações estarão no céu, na consumação dos séculos, entoando esse cântico. E esse cântico mostra justamente o propósito de Deus na história humana. Ele espera findar os séculos e que as nações sejam remidas, sejam salvas pelo Cordeiro, pelo sangue de Cristo, e que lá no céu prestem essa adoração. Vamos ler, quem pode ler? Versículo 3 e 4. Amém. Então, olha, será que existe um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus não tem interesse em interagir com o homem? Será que isso tem evidência do ponto de vista do comportamento humano de investir e criar, e esperar um reconhecimento, uma gratidão, uma devoção? Será que você, como pai, não desejaria ver ali os seus filhos se formarem e crescerem e se tornarem cidadãos de bem, mas que reconhecesse a sua origem, da onde veio, que pudesse chegar para você e devotar ali gratidão? Será que isso se sustenta em evidências no comportamento humano? E o Deus bíblico, o Deus que a Bíblia mostra esse interesse, esse propósito de se revelar, de criar um nome glorioso, de ser venerado, de ser adorado, de ser exaltado, desde ali em Abraão, onde começou o Evangelho, que ele escolhe Abraão. Nós tivemos uma aula aqui, inclusive foi eu que dei. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E ali começa o Evangelho de Jesus Cristo. O propósito de escolher um homem, construir uma nação, e essa nação se tornar sacerdotal, levar outras nações a Deus. A Bíblia trabalha com esse Deus. Então, olha o perigo de você acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que porventura não tem interesse em interagir com o homem. Se você estiver errado, meu amigo, se esse Deus, Criador do céu e da terra, se comporte com um sentimento parecido com o coração humano, que é muito mais compreensível do ponto de vista do coração humano, você que cria, você que sustenta, você que supre, você que nutre, você ser reconhecido. Se você estiver errado, você pode estar caminhando para passos largos, para o inferno.
E ao passo de que a Bíblia, essa nossa referência sagrada, revela um Deus que tem interesse em interagir com o homem, que tem desejo de ser reconhecido e adorado, desde lá os primórdios até a consumação do século, até em Apocalipse. Ele planeja que as nações se juntem e reconheçam e adorem como Criador. Pode falar. Jesus curou quantos leprosos por aí? 10. 10. Quantos leprosos voltou? O que foi que lá? Quantos voltou? Para agradecer aí. Então, mas Jesus sentiu isso. Ele perguntou, cadê os outros que eu curei? Então ele queria essa graça, reconhecimento para ele. Isso. É Deus, nosso Deus. Amém. Pronto? Então trouxe argumentos para você atrair a atenção da pessoa para olhar e observar as Escrituras, que porventura esteja preso em algum desses dois mitos, tá? E agora então, por que então eu vou me devotar para o cristianismo e também eu vou ignorar o islamismo? Deixa eu fazer algumas ponderações em cima do islamismo. O islamismo, ele começou ali 600 e poucos anos, 570 anos após Cristo, e veio uma revelação de um anjo ao profeta Maomé, em que ele teria ali a revelação de um novo evangelho, né? O apóstolo Paulo já havia nos advertido que se mesmo um anjo ou até mesmo ele viesse apresentar um outro evangelho do qual apresentado por Cristo e por seus apóstolos, que sejasse tratado como anátema. Mas isso não é um argumento para você convencer a pessoa que ainda está em ponto de decisão em termos de atenção e reverência entre o cristianismo e o islamismo. Isso é um argumento cristão para proteção da nossa fé para quem já é cristão. Certo? Quais são os argumentos, então, que você pode usar para persuadir uma pessoa que está em busca da verdade entre o cristianismo e o islamismo? Veja bem. O texto que nós lemos em João, capítulo 3, lemos não, né? Lemos na nave. A leitura bíblica principal, Nicodemos vai ter com Jesus e fala um ponto que é válido hoje para a evangelização do islâmico, da pessoa que... Ou a pessoa pode nem ser islâmica, mas você pode trabalhar toda essa ideia com ela, para ela devotar a sua fé ao cristianismo como a única possível verdade revelada por um Deus criador dos céus e da terra que tem interesse em se relacionar com o homem. Você vai desmitir, você está subindo degraus com a pessoa, de degraus, cada degrau usando a razão e desmistificando todas as outras possíveis caminhos. Isso também, essa aula serve aqui também para a gente saber aonde está firmado os nossos pés. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que sejamos firmes e abundantes no Senhor, que o nosso trabalho nele não é em vão. A nossa fé, nós somos salvos pela fé, mas é uma fé que se sustenta em evidências. Aleluia! Então nós temos aqui Nicodemos se aproximando de Jesus e fala lá em João 3, capítulo 3, eu mesmo vou ler. Na verdade, João 3, versículo 2. Não, eu quero falar o 3 e o 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele era religioso, ele era do Sinédrio, ele era fariseu, ele participava do grupo que mais na frente vinha condenar Jesus Cristo, mas ele, do ponto de vista de razão, não do ponto de vista de fé, ele reconheceu que os milagres que acompanhavam o ministério de Jesus eram uma evidência clara da aprovação de Deus, porque o poder demonstrado naquelas curas ultrapassavam o que se conhecia de ciência, ultrapassavam o que se discernia de possibilidade ao tempo dele. Ele entrou em diversos momentos no campo do milagre, da intervenção de Deus, como
que confirmando a pregação do seu evangelho. Então ele se prostra diante do Criador, diante de Jesus, diante desses fatos. Ele reconhece que Jesus vem de Deus, porque não pode ter uma manifestação tão clara e nítida de sinais se Deus não aprovar o seu ministério. Então, o cristianismo ele tem registros históricos mais válidos do que qualquer outro fato histórico. Existem verdades hoje eu quero falar agora sobre historicidade do cristianismo e do islamismo. Existem verdades históricas acerca de grandes personalidades como Alexandre o Grande, Napoleão, como Aristóteles, Sócrates, Platão, grandes personalidades das histórias em que as fontes que relataram sobre eles, às vezes era o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo, eram 10 gerações na frente e falavam, e esses escritos eram achados 400, 500 anos depois da existência daquela pessoa, e a história valida como válida, e é ensinado em nossas universidades, nas nossas escolas. Agora, o registro, o relato bíblico, nós temos cartas, nós temos manuscritos originais, datados e encontrados de poucos anos, 20, 30 anos após a morte de Cristo, de pessoas que ainda estavam vivas, pessoas que testemunharam o fato de Jesus Cristo. Nós temos registros encontrados da primeira geração, registros válidos, e que já confirmavam a existência de milagres e de prodígios, e que historicamente, se você aceita como verdade todos os fatos que a história registra sobre diversas personalidades, você tem que se dobrar diante das narrativas bíblicas do ponto de vista histórico, acerca da veracidade que o ministério de Jesus foi um ministério profícuo, abundante de milagres. Já o islamismo, Maomé, não existe nenhum registro histórico que registre qualquer milagre a Maomé, que não seja um registro datado de 500 anos depois, como uma produção mitológica acerca da sua pessoa. Mas os registros de Maomé, que percebam, aconteceu em 570 depois de Cristo. A história, a historicidade do homem já estava até mais desenvolvida do que a historicidade das épocas de Cristo. Mas não existe historicidade de Maomé, datado ali daquelas pessoas que conviveram com ele, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta geração, que registrasse nenhum comentário de milagre em seu ministério. Nós não temos no ministério de Maomé a evidência de que Nicodemos viu na vida de Jesus Cristo, a evidência da confirmação de Deus com a operação de milagres e maravilhas. Por testemunho ocular, né? Até hoje. Aí hoje, no compêndio religioso do islamismo, nós temos mitos que falam da operação de milagres do profeta Maomé, mas são mitos que foram construídos historicamente 500 anos após a sua morte, que está provado em evidência, assim também como surgiu no cristianismo. Nós temos alguns escritos, alguns evangelhos, até por isso não foram tratados como canônicos, que inventaram histórias mitológicas de milagres. Por exemplo, tem um evangelho aí que fala que quando Cristo ressuscitou, a sua altura era tão grande que sua cabeça tocava nas nuvens. Então são coisas mitológicas e exageradas que na produção do cano bíblico ele foi excluído, e que surgiram e tiveram também como característica de surgir 200, 300 anos depois de Cristo. E é isso que nós temos de Maomé. Produções mitológicas que atestam a realização de milagres, mas não tem nenhum registro historicamente válido da época dele que registrasse qualquer manifestação miraculosa. Primeiro ponto. Você fez uma pergunta que eu deixei de responder? Pronto. Segundo ponto. O islamismo cresceu sobre a força da guerra, e o cristianismo cresceu sendo esmagado pelo poder romano e o sinédrio e o poder religioso da época. Quando Maomé volta para Meca, sua cidade natal, no sentido de passar aquelas verdades reveladas apresentadas pelo anjo, Maomé foi escorraçado. E mais anos na frente, Maomé volta para Meca com um exército. Um exército.
E aí Meca se converte a Maomé, sobre a força da espada. Assim o islamismo cresceu. Ele tinha ali apoio, tinha muitos interesses mercadológicos, muitos empresários que queria criar uma cultura única, um governo único, e para poder potencializar a comercialização, o mercado exterior. Então ele teve muito patrocínio, muito investimento financeiro, ao ponto de conseguir montar um exército e professar essa fé que Alá é Deus e ele era o único profeta, e tentar fazer uma união filosófica, religiosa e econômica, e por isso ele teve tanta sustentação financeira e ele conseguiu prosperar o islamismo na força da guerra. Já o cristianismo foi o contrário. O cristianismo ele foi esmagado. E olha, irmãos, como é válido o testemunho ocular dos apóstolos. Os apóstolos são mártires. E antes que a pessoa possa dizer, mas o islamismo também tem mártires. Hoje as pessoas morrem em função da fé. E não é porque a pessoa morre em função da sua fé que esse testemunho tem que ser tido para mim como verdadeiro e como válido. Verdade. Se um cristão hoje morre perseguido pelo Estado Islâmico, se o Estado Islâmico bota ali uma espada para degolar seu pescoço, se ele não negar Cristo e professar Maomé como profeta, se esse cristão morre e derrama seu sangue, esse testemunho não serve para mim como... Para mim até que serve, que já tenho essa fé, mas para alguém que está buscando a verdade da fé, não serve como evidência de que ele esteja certo. Tem país ainda que está fazendo. Não serve. Por quê? Porque é possível, do ponto de vista da razão, que alguém morra por uma fé que professa, que ele acredite ser verdadeira. Mas ele pode estar profundamente enganado e estar morrendo por uma mentira. É possível. Agora, o que não é possível, irmãos, é uma testemunha ocular de um fato morrer por aquilo que ela declara ter visto e presenciado, sem lograr nenhum benefício naquele testemunho falso. Pelo contrário, o que foi que os apóstolos lograram, receberam ao testemunhar que Cristo havia de fato ressuscitado dentre os mortos. Eles receberam só lapadas, só afrontas. E quando você tem ali a técnica forense nossa de investigação de testemunhas em nossos tribunais, a primeira coisa que você vai investigar daquela pessoa que se predispõe a testemunhar um fato é qual a ligação que essa pessoa tem com a possível pessoa que vai se beneficiar com aquela verdade. Se ele está testemunhando aquilo ali para encobrir um fato de algum parente, de alguma pessoa ligada a ele, qual é o benefício que ele mesmo vai ter com aquela verdade que ele está sustentando. Então, os apóstolos, os mártires cristãos do primeiro século, eles não tiveram benefício algum, eles foram sim esmagados, e mesmo diante da morte, eles seguraram a verdade. Nós temos presenciado aí um fato da delação premiada no Brasil. E isso é uma verdade, irmãos, não só aqui no Brasil, mas isso sempre aconteceu. O homem, quando ele é preso, quando diz assim, não tem mais esperança, todo aquele projeto, toda aquela filosofia cai por terra. E se ele tem a oportunidade de dar com a língua nos dentes e amenizar de alguma forma, ele assim vai fazer. Então, os apóstolos, se de fato estavam conspirando acerca do corpo de Cristo, acerca do túmulo vazio, nenhum deles deram com a língua nos dentes. Todos eles seguraram até o final e todos eles foram esmagados pelo poder dominante da época. Então, o islamismo não tem testemunho ocular, não tem a prova de testemunho ocular que o cristianismo tem. Então você tem aí a manifestação de Deus confirmando o ministério de Cristo com sinais, e você tem o testemunho ocular do cristianismo. Então, você consegue com isso separar e mostrar para a pessoa que a Bíblia Sagrada deve ter a atenção como um livro sagrado de Deus. E que não há evidências históricas em cima do islamismo
frente ao cristianismo. Se nós formos comparar a historicidade e nos aprofundar nesses argumentos, nós vamos ver que o cristianismo ganha de goleada do islamismo, do ponto de vista da razão. Amém? As pessoas têm, essas pessoas que estão divididas, né? Creem que existe um Deus. A gente nota que hoje quase a maioria dessas pessoas que a gente vai conversar, existe um hábito delas falarem, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí até nós rebatemos, escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Como você dá essa conotação de diálogo de alguém que conversar sobre isso? Justamente, nessa construção de pensamento, você está mostrando que você está entrando em consenso com a pessoa, que existe um Deus criador, que existe um Deus que tem interesse em se revelar para o homem, tá? E que ele assim o fez pelo cristianismo, não foi pelo islamismo. O islamismo não tem a evidência de milagres que o cristianismo tem. O islamismo cresceu na força da guerra e o cristianismo tem evidências reais que Cristo existiu, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Só um parênteses, vou continuar respondendo sua resposta, mas só para chamar a atenção. Irmãos, as evidências da ressurreição de Cristo é uma coisa fantástica. É uma coisa que, se você parar para investigar do ponto de vista da razão, você vai ver que é a única hipótese possível para explicar os fatos que os cientistas já dão como certo historicamente falando. Quais são os 4 fatos que, historicamente falando, a nossa civilização já aceitou? Que Cristo foi um personagem real, tanto foi que dividiu a história antes e depois de Cristo. Que Cristo foi condenado à morte por Pôncio Pilatos e crucificado numa morte de cruz, e existem relatos não só dos seus seguidores, mas também de historiadores judeus que não eram cristãos, como Flávio Joséfo e outros, que o túmulo de Jesus apareceu vazio e que as autoridades não puderam contrapor esse fato apresentando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo jamais foi encontrado. Qual outro fato historicamente aceito até mesmo por ateus? Que os seus apóstolos testemunharam a sua ressurreição, mesmo diante da morte, não abriram mão desse testemunho. Então, irmãos, são 4 fatos, são 4 evidências que você, se for parar para se deter e analisar, começar a ver, irmãos, qual é a outra hipótese que se sustenta para explicar que Cristo não ressuscitou. Tem algumas delas, a teoria da conspiração, a teoria da alucinação coletiva, tem algumas teorias, mas se você for parar para ver, você vai ver que no ponto de vista de probabilidade, não existe qualquer sustentação. E a nossa fé, nós podemos ter assim essa certeza que Cristo ressuscitou. É a hipótese mais provável, 99,99%. Domingo passado eu tive acompanhando o irmão que foi pregar na Vila Redenção e foi me dado a oportunidade de dar uma saudação. E eu fiz, em cima desses fatos, dessas evidências, eu citei até o caso da Isabela Nardoni. Todos lembram? Sim, sim. Existiam evidências na cena do crime. E aquele casal sustentava uma hipótese que não se encaixava em nenhuma evidência. Eles sustentavam que um ladrão tinha entrado no apartamento e não tinha sinal de violação, não tinha registro de câmera no elevador, não tinha registro na portaria, não tinha registro entre os vizinhos de qualquer indício de ladrão, e que aquele ladrão tinha jogado a filha dele para debaixo. Então ele tinha uma hipótese. E ele foi a julgamento. E naquele julgamento as pessoas viram que não existiam evidências para justificar aquela hipótese. E a hipótese levantada pela investigação forense, pela investigação da perícia ali, acho que é na cidade de São Paulo, sustentava com bastante elementos que trouxe convicção ao júri de estar trabalhando com 99,90%, porque ninguém estava lá para ver, ninguém podia dizer, olha, eu vi com meus próprios olhos, ninguém podia atestar, como Tomé atestou, olha, eu só vou crer se eu botar os dedos, se eu ver. Ninguém podia, mas com convicção eles puderam decretar culpado.
A hipótese sustentada pela investigação tem evidências. Com o mesmo exercício da razão, irmãos, nós podemos expor o Evangelho dessa forma e mostrar para as pessoas as evidências históricas, esses 4 fatos. Mais uma vez vou repetir, a existência de Cristo como uma personalidade real, que ele foi morto e crucificado por Pôncio Pilatos, que o seu túmulo apareceu vazio ao 3º dia e que os discípulos testemunharam a sua ressurreição até diante da morte. Esses 4 fatos, eles não conseguem ter qualquer tipo de evidência com as hipóteses que os ateus levantam que Cristo não ressuscitou. É como os pais de Isabela Nardoni sustentar que um ladrão entrou naquela cena do crime. Então nós temos evidências seguras acerca da ressurreição de Cristo. E se Cristo de fato ressuscitou, ele é quem ele disse ser quem era. E se ele disse ser quem era, o islamismo está fora do baralho. O budismo e todas as outras religiões que não venham do cristianismo. Volto para responder sua pergunta. Como que você chama a atenção de pessoas que não acreditam que a Bíblia seja inspirada por Deus? Aí você diz o seguinte: olha, irmãos, você acredita que Deus criou todas as coisas? Você acredita que Deus quis se revelar ao homem com verdades absolutas e assim o fez, mandando seu filho para morrer na cruz do Calvário? Se não existisse o interesse de Deus em garantir a veracidade, a credibilidade das Escrituras, aquele ato de salvação de Cristo iria se reter, iria se limitar à geração que viu, ou no máximo, a geração que conviveu com suas testemunhas oculares. Mas como é o interesse de Deus que essa verdade chegue para nós como algo que seja suficiente para revelar, para revelar o interesse dele no homem, né? É como se dissesse assim: Senhor, a tua palavra que atesta a tua revelação. Olha o que os homens estão falando sobre a tua palavra. É o teu nome santo que está em jogo. Então, se você crê que existe um Deus que tem interesse em se revelar para o homem, tem interesse em transacionar com o homem, interagir com o homem, esse mesmo Deus tem interesse absoluto em preservar o registro histórico acerca do que ele já fez. Entendeu? Porque, do contrário, Deus teria que começar tudo do zero. Cada geração nova, ele teria que começar a sua revelação do zero. Se não houvesse um compêndio de verdades que sejam historicamente registradas e preservadas e fomentadas e patrocinadas e protegidas pelo próprio Criador. Eu já vivi uma grande modificação, aquela brincadeira interessante. Vou dar um recado aqui agora, que chega a 15 pessoas e está totalmente distorcido. Então, eu defendo, mostrando para a pessoa o interesse que Deus tem de se relacionar com o homem. E se a Bíblia não tiver credibilidade, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário lá atrás não vai servir de nada para mim. Teria sido restrito àquele povo que viu. Mas como Deus tem interesse que aquele sacrifício valha para mim e valha para você, ele agiu fomentando, patrocinando, protegendo, livrando todo o cano bíblico para que ela chegasse até nós hoje. Irmão, Marconi, pode falar. Amém. Então, o cristianismo cresceu dessa forma. Cada mártir que caía ali no espetáculo que Roma fazia no Coliseu, cada alma que era trucidada ali pelos leões, milhares na arquibancada se convertiam. E muito se alegrava também. Milhares se convertiam. Cada alma que tombava, milhares se convertiam, porque viam naquele testemunho
evidências de que se aquilo ali não fosse verdade, eles não teriam segurado até o fim. Não, foi nesse tempo também que houve, nessa situação também que houve aquela situação do Daniel, Oi? foi nessa época, nessa situação também? Não, Daniel foi muito antes. Daniel foi muito antes. Daniel Mas foi no Coliseu também, né? Não, Daniel foi 600 a 700, 600 e poucos anos antes de Cristo. Foi muito antes. Eu sei o que significa na nossa cultura. Nossa cultura se eu acho que não vem até mim, que é uma pessoa muito mais importante, eu vou até ele. Mas lá no exatamente tem algum respaldo popular, né? Talvez seja um ditado só da nossa própria cultura. Não sei te responder. Então, irmãos, você descredibiliza todo o resto e centra a atenção do camarada no cristianismo. Então, no cristianismo agora, eu vou tentar tratar alguma coisa aqui sobre o catolicismo. Que os argumentos que eu usei até aqui, você pode usar para persuadir a fé a alguma pessoa que esteja com esses problemas dos mitos e das religiões. Mas já os argumentos que eu vou usar aqui é uma coisa mais profunda, no sentido de trazer o entendimento acerca da perdição dos nossos amigos católicos e acerca da nossa necessidade de evangelizá-los, né? Mas evangelizá-los com amor, com sabedoria. A própria lição fala, não expondo de uma forma ofensiva, mas você pode trabalhar alguns conceitos com a razão para trazê-lo à reflexão. Então, irmãos, eu quero pedir para vocês abrirem ali a Bíblia em 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 21. E outro irmão já abre lá em Oséias, capítulo 4, versículo 12. 1 Coríntios, esse texto está apontado pela revista para nós lermos, tá? Já o texto de Oséias é uma indicação minha. Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 a 21. E Oséias. Antes digo, que as coisas que eu ensino, há sacrifício, testemunho, não há Deus. Não quero que sejais participantes com o demônio. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor. Então, irmãos, veja bem, 1 Coríntios, Paulo está escrevendo a um povo, a uma civilização que tinha a convivência com ídolos, certo? Naquele tempo existiam alguns ídolos, como por exemplo Diana dos Efésios, que era tida como a rainha dos céus, que é exemplo do que acontece com Nossa Senhora Aparecida, lá no santuário que tem Aparecida, acho que é Aparecida do Norte, né? Em que uma imagem foi encontrada por pescadores no leito do rio, e em cima daquela imagem se depositou essa devoção. A devoção de Diana dos Efésios também se pautava de uma imagem que tinha caído dos céus. Historiadores afirmam que pode ter sido um meteorito que caiu, e os formatos daquele meteorito eram integrantes. E em cima daquele ato se depositou essa fé. E as pessoas cultuavam esses ídolos, as pessoas depositavam ali sacrifícios, acendiam suas velas, as pessoas depositavam sua fé naquelas coisas. E Paulo fala para a igreja dizendo, olha, eu não quero que vocês se associem aos ídolos, porque as coisas que o gentio faz, eles fazem pensando que estão fazendo para eles. Mas o ídolo nada é. E sim, quem recebe aquela devoção, quem recebe aquela adoração são os demônios. E se você vai comer alguma coisa que foi consagrada, você vai fazer alguma coisa em função daquele ídolo, você nada mais, nada menos está fazendo para o próprio demônio. Então foi essa doutrina que Paulo trouxe à igreja.
Vamos lá em Oséias capítulo 4, versículo 12. Eu já estou entrando agora no catolicismo romano, tá? Quem pode ler? Aqui nós já estamos diante do contexto israelense, tá? A nação de Israel começou a observar algumas práticas de fé dos povos vizinhos e eles adoravam eles adoravam a Dagon, a Astarote, a diversos deuses da época, e que eles tinham estátuas e que muitas vezes eles pediam oferendas como sacrifício do seu filho, como Moloque, né? E Israel, em algum momento da história, se misturou com essas práticas religiosas. E o profeta aqui fala que o meu povo consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Ele fala que ele não fala, Oséias 4:12, ele não fala que essa fé ela não traz resposta, ele fala que traz resposta. A pessoa alcança a resposta. Quando você estava ali com Elias diante dos profetas de Baal, e Elias propôs o desafio, os profetas de Baal começaram a clamar a Baal. Vocês pensam que os profetas de Baal não tinham evidência na sua fé que Baal de fato poderia responder aquele desafio? Eles tinham, eles fizeram de coração, eles fizeram com interesse de coração. Não só porque ganhavam, mas eles fizeram com interesse de coração, porque de fato a devoção desses deuses encontravam respostas. Eles ofereciam sacrifícios e aqueles deuses apresentavam respostas. Eles tinham evidências de resposta, mas a Bíblia fala que era um espírito de prostituição, que tinha se apoderado daquela devoção, e lhe davam resposta para que esse povo se afastasse de Deus. E por diversas vezes, até tem uma passagem que o profeta Jeremias foi proclamar, não estou muito certo se foi Jeremias, mas ele foi proclamar contra a devoção da Rainha dos Céus, que já era uma outra deusa na época, e os judeus responderam assim, não, desde o dia que eles estavam no exílio, desde o dia que nós cultuamos a Rainha dos Céus, nossas vidas foram prósperas. Nós não temos razão de voltar à devoção do Deus Israel. Porque o Deus que nós vimos aqui tem nos dado resposta. Então hoje nós temos no catolicismo uma devoção em cima de ídolos santos, em que os fiéis de fato encontram respostas. Eles encontram milagres. Eles encontram respostas para as suas orações, mas segundo o entendimento bíblico, existe um espírito de prostituição que patrocina, que fomenta este culto. E aí, e aí nós vamos para o ponto de vista da razão. Nós temos um Deus que tem interesse de se revelar para o homem. Nós temos um Deus que tem zelo pelo seu nome. Nós temos um Deus que tem zelo pela sua reputação, que vela pela sua palavra. Nós temos um Deus que em Isaías 42, versículo 8 diz, eu sou o Senhor. E o meu louvor, a minha glória eu não darei a outro. Que glória, irmãos? O reconhecimento de Criador, o reconhecimento de que só Ele nos sustenta, de que só Ele que toda boa dádiva vem dEle, que em nome de Jesus, se pedires alguma coisa, o vosso Pai no céu realizará, para que o Filho seja glorificado. A minha glória não darei a outra, nem o meu louvor às imagens de escultura. O Deus bíblico, 42:8. O Deus bíblico apresenta um ser que quer se relacionar com o homem, que quer ser reconhecido e não está disposto a dividir sua glória com outro ser. E apresenta a figura de Satanás, fomentando crenças em ídolos, patrocinando com respostas, como um espírito de prostituição, como disse Oséias. E as pessoas que assim o fazem, acabam se associando com os próprios demônios. E não há compatibilidade de razão, irmãos. Às vezes até alguma pessoa aqui no meio evangélico possa pensar, não, mas eu creio
que eu tenho uma parente que depositou a fé ali e ela conseguiu um milagre. Acho que Deus ignorou a falta de conhecimento dela e ela conseguiu um milagre. Não foi, irmãos. Aquele milagre veio do inferno. Porque Deus jamais patrocinaria alguma devoção que fosse contrariar essas revelações que estamos trazendo aqui. Irmão, lá atrás, pode falar. Meus irmãos, façam as considerações finais, com conclusões, pois só teremos mais 8 minutos. Amém. O irmão registrou o fato que uma pessoa recebeu uma cura através de um santo e de repente depois veio tudo de volta porque provando ali que não foi de fato de Deus. Eu até acredito que uma pessoa dentro da Igreja Católica possa encontrar uma manifestação divina de milagre se ela interceder diretamente a Deus. E tem muitos lá dentro que já começaram a perceber e deixam de orar já em nome dos santos e começam a orar em nome de Jesus a Deus. Mas se assim fizer pelos santos, está furado. Porque a gente está vendo a transformação, né, sobre a questão da pregação de certos padres. Antes eles falavam Mas veja bem, as diferenças entre nós e eles, essa questão das imagens, da devoção ao santo, ela é 5%. Eu diria que 90% é a nossa doutrina de salvação e a doutrina de salvação deles. É o que eu quero tentar trabalhar aqui nesses 5 minutos que nos restam. Eu quero pedir a atenção de vocês. Antes, eu costumo também usar um argumento bom de persuasão. Só Deus tem a onipresença. O que é a onipresença, irmãos? É um dos atributos divinos. De que você pode falar com Deus aqui e alguém lá na sua casa pode estar falando nesse momento, ele está ouvindo as duas pessoas ao mesmo tempo. No momento que você incentiva e patrocina a reza aos santos, esses santos não teriam o dom da onipresença. Então, se você partir do pressuposto que Maria pode ouvir a sua oração, que biblicamente a gente tem como provar que nenhuma única oração ela pode ouvir, porque não existe contato entre mortos e vivos, você teria que admitir pela razão que ela só pode ouvir uma oração por vez, porque senão você está tratando ela como deusa. Você está tirando um atributo exclusivo de Deus e depositando a uma criatura. Então, a pessoa quando cai essa ficha, ela diz, poxa, nesse momento são milhares de orações que estão sendo rezadas, todas estão sendo rezadas ao vento. É um bom argumento de persuasão. Catolicismo, eu ainda não entrei na doutrina da salvação, mas eu quero entrar. Mas catolicismo e espiritismo, muito próximo. A Bíblia condena quem consulta os mortos. A Bíblia coloca isso como uma abominação. Você sabe qual é a diferença entre o terreiro de macumba, o espiritismo kardecista que chama o espírito de fulano para aparecer e o catolicismo? É muito ínfima. É uma linha tênue e muito ínfima, porque eles têm lá no Vaticano uma comissão que vai legalizar a aparição dos santos. E para legalizar a aparição dos santos, eles até investigam se não é uma aparição do demônio que se transfigurou como santo. E eles defendem que o homem ele não tem o poder de invocar o morto, mas se o morto quiser vir até nós, em aparição, eles conseguem validar como válidas. Então a diferença do espiritismo e o catolicismo é que o espiritismo acredita que ele pode invocar. E o catolicismo acredita que eles não podem invocar, eles podem receber a aparição do morto. Só que a Bíblia coloca esses dois fatos como fatos abomináveis a Deus. Abomináveis os dois fatos. Ponto. Salvação. Martinho Lutero se levantou, o homem será salvo pela fé. Naquela época foi inventada a doutrina da indulgência. O que é indulgência? Perdão dos pecados.
E eles conseguiam perdão de pecados através de quê? Depositando dinheiro nos cofres do Papa. Essa doutrina foi reformulada, mas continua válida. É isso? É isso. A doutrina continua válida. Jurandir, eu ensinei essa mesma aula no domingo passado nos Obreiros, e Jurandir, nosso professor, falou que em 2000 ele foi para o Vaticano como católico e enveredou nas portas papais para encontrar a indulgência plenária. Por quê? Porque o Vaticano dá a indulgência plenária, perdão de todos os pecados, para quem no ano do jubileu, já foi de 50 em 50 anos e hoje é de 25 em 25 anos, o próximo será em 2025, todo católico que peregrinar e passar pelos portões do Vaticano encontra perdão pleno dos seus pecados. Isso é uma venda de indulgência. No pentecostal tem isso também, não? Escute. Aqui no Brasil, bote no Google, indulgências concedidas pelo bispo. Você vai achar o Papa tem o poder, ele delega o poder para o bispo de São Paulo, nas comemorações do apóstolo Paulo, da paróquia do Paulo, ele dá indulgência plenária a toda pessoa que comparecer naquelas festividades. E quem não comparecer, mas ficar sintonizado pela rádio, ele dá indulgência parcial, que é um perdão menor. A Jornada Mundial da Juventude, que o Papa quis fomentar, todo jovem que comparecer na Jornada Mundial da Juventude tem indulgência plenária, tem os perdões dos seus pecados garantidos, mas aquele que porventura não possa ir, mas se conecte através da internet, consegue a indulgência parcial. Bote no Google, você vai ver que essas doutrinas continuam válidas até hoje. Eles pregam uma salvação por obras, uma salvação que pode ser negociada, uma salvação que, se você não tiver um pecado mortal, se você não estrupou uma criança, se você não matou alguém, você vai para o purgatório. No purgatório você vai purgar, você vai queimar, você vai sofrer para pagar e expiar os seus pecados. Não é Cristo que expiou os seus pecados, é você que vai expiar os seus pecados. Você tem que demonstrar nas suas obras ações melhores para você ter direito a entrar no purgatório com uma expectativa de pena pequena, porque se os seus pecados forem muito grandes, você vai sofrer pesadamente no purgatório, a chama do purgatório. Somente santos como Madre Teresa da Calcutá, Papa João Paulo, somente grandes santos vão direto para o céu. É triste, irmãos. A Bíblia mostra que Colossenses capítulo 1, versículo 13, que quando Cristo nos resgatou do império das trevas, nos tirou para o reino do Filho do seu amor. Nossa cidade está perdida no império das trevas. As pessoas estão sobre essa mentira. E essa mentira tem levado mais pessoas para o inferno do que o terreiro de Macumba propriamente dito. O terreiro de Macumba que diz, vamos aqui invocar Iansã, vamos aqui oferecer sacrifício e manjar, vamos matar uma galinha preta, vamos matar um bode, vamos beber o seu sangue. Isso provoca muito menos mal ao céu e povoa muito menos o inferno do que essa doutrina, o que se tornou o catolicismo hoje. E as nossas diferenças não são as imagens acontecem dos demônios receber, e isso é triste, é terrível, mas isso é 5%. O que diferencia o Evangelho de Cristo para o catolicismo é 90%. De forma, irmãos, que se alguém se converte do catolicismo, eu fui criado no catolicismo, meus pais foram católicos, eu passei pelos sacramentos da Igreja Católica e aos meus 16 anos vim para o Evangelho. Se alguém vem para o Evangelho e tem encontro com a palavra de Deus, você pode até se desviar, mas você nunca mais vai voltar para aquele local. E o nosso contexto aqui é qual, irmãos? É ter a consciência que essas pessoas, nossos parentes, nossos familiares, estão indo a passos largos para o inferno, não reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador, ainda que eles professem que Cristo é o seu Salvador, mas eles não sabem o significado disso. Eles não sabem as consequências disso. Eles continuam acreditando. Quer ver outra indulgência? Dia de finados. Por que os católicos vão dia de finados? Por quê? Porque quem reza no dia dos finados, ele consegue indulgências plenárias para o morto. Você consegue pagar, naquele tempo de Martim Lutero, você pagava por indulgências até para os seus parentes. Hoje você continua podendo. Você pode ir no dia de finados, se você fizer no dia de finados, você consegue indulgências plenárias, poderosas para os mortos. Mas se você fizer, for visitar o seu parente, que não seja no dia de finados, as indulgências são menores, são parciais. São parciais. Então essas verdades continuam válidas, irmãos. Continuam válidas. São como
ovelhas que estão prestes a cair no precipício, e nós precisamos se levantar e chamá-los ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos orar, vamos ficar de pé, já estamos no nosso horário.